Boa noite, galera. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos no Fórum Fintech, o primeiro Fórum Fintech dentro de uma Campus Party. É inédito, é histórico, é um prazer, é um privilégio. Quero agradecer aqui ao Francesco por ter aberto essa oportunidade, todo o time, o Geraldo que está aqui com a gente, agradecer o Thales, todo mundo que abriu essa porta aqui dentro de uma Campus Party, a gente tem um evento focado, falando do meu mercado, do nosso mercado, das pessoas que estão aqui com a gente. E hoje eu tenho um grande prazer de falar com esses caras que estão aqui com a gente, sabem muito, sabem tudo, e eu acredito que esse fórum aqui vai ser um dos fóruns mais visualizados dessa Campus Party. Por quê? A gente tem aqui a ilustre presença do nosso Carlos Brant. Carlos Brant, ele é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Ele hoje está na gestão da implantação do PIX, o pagamento instantâneo brasileiro. Então, está todo mundo fervendo com esse assunto. Esse assunto é o assunto do momento, é o assunto de 2020, que vai revolucionar. Brant, não teve uma pauta que não surgisse o PIX aqui. Então, grande expectativa aí pela sua participação. Muito obrigado por estar conosco aqui. Felipe Maffei, famoso Maffei da Elo, obrigado. Sabe tudo dos arranjos de pagamento, sabe tudo como funciona. O Felipe, ele é diretor de produto e inovação da Elo, tem mais de 18 anos de experiência na indústria de meio de pagamento. E o executivo tem expertise no desenvolvimento de estratégia para portfólio de produtos, solução de pagamentos digitais, tecnologia de pagamento, e também atua como mentor em aceleração de startups. E obrigado, Felipe, por estar aqui. Aqui tem uma série de startupeiros nos vendo, um grupo grande de desenvolvedores, um grupo grande de empreendedores, e todos aqui também eu peço que podem mandar aí seu contato aí para o Felipe, através de rede social, através do LinkedIn. Depois eu vou botar o LinkedIn do Maffei aqui, mas também é só entrar no LinkedIn da Elo e você também terá o contato com ele. Obrigado por estar aqui, Maffei. E por último, e não menos importante, é a figura ilustre do nosso mercado. É um cara novo, que tem uma história de empreendedorismo perfeita, maravilhosa. Assim, é o cara mais visto nas lives durante a pandemia. Não existe uma live que não tenha um QR Code da PicPay. Está em todas, qualquer artista, até de futebol também, já daqui a pouco está a PicPay. Aqui está com a gente o Anderson Chamon, fundador, inventor, desenvolvedor, empreendedor. Fez várias iniciativas, né? A gente chama de serial de startups, e a última e atual, ele fez a mais conhecida plataforma de arranjo de pagamentos, uma carteira digital via QR Code, via uma wallet, a maior wallet do Brasil, se não me engano, os números dizem isso. Hoje ele é diretor executivo lá de tecnologia do Growth Hacking, da PicPay, cuida de produtos também, e começou essa startup em 2012. Então, hoje vocês vão conhecer aqui, quem não conhece, quem já conhece vai ter o prazer de rever, o Anderson Chamon. Obrigado por estar aqui com a gente, Anderson. Obrigado, eu que agradeço. Vou começar por você, Anderson, e fazer a volta. Diz um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, né? Não só no mundo das startups, que eu vi que você começou cedo, mas dentro da startup e indo para o ramo das fintechs. Tá. Primeiro, assim, falando de fintech, eu sou muito mais tech do que fin. Eu venho do mundo de tecnologia, vamos dizer assim. Eu sei lá, eu acho que eu sou dessa geração que pegou a internet nascendo ali quando tinha uns 12 anos, mais ou menos, e eu sempre fui absolutamente fascinado pela internet. Ela sempre me fascinou demais. O que a internet desbloqueava para a humanidade, o que estava vindo, o que estava acontecendo, e eu era muito novo, eu ficava acompanhando aquilo, e eu sempre fui um grande entusiasta disso. E aí, eu tenho 38 anos, por volta de 2002, mais ou menos, eu comecei a empreender pela primeira vez. Foi um negócio de tecnologia também, mas ligado ao segmento industrial. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, e ali tem muitas indústrias na área siderúrgica. E eu comecei a entrar no mundo da internet, B2C, por volta de 2005, que eu lembro que eu era muito incomodado, que eu vendia para poucos clientes, e eu queria um produto que pudesse impactar muita gente.
Eu queria impactar muitas pessoas e eu acreditava que vendendo ali para grandes indústrias não estava impactando tantas pessoas assim, eu queria um negócio B2C e a internet era um grande caminho para isso. E eu comecei a fazer alguns negócios no mundo de e-commerce, prestando serviço de e-commerce. Na época, hoje a gente chama isso de startup, mas naquela época não existia o termo startup, então por volta de 2005, eu comecei no mundo de e-commerce, aí eu entrei no mundo de pagamentos online, pagamentos digitais, um pouco do modelo do PayPal ali em 2007, mais ou menos. Então, eu comecei a adquirir experiência no mundo de pagamentos, aliado ao mundo de tecnologia, ao mundo de e-commerce. E foi aí que em 2012 nasceu o PicPay. Então, na época também o termo fintech não existia. Eu lembro que o termo fintech começou a aparecer lá por 2014, mais ou menos. E todo mundo falava, olha, estão vindo as fintechs. Eu falava, beleza, o que é uma fintech? Aí quando alguém começou a me explicar o que era uma fintech, eu falei, pô, fintech é o que a gente faz, né? Então o PicPay é uma fintech. Então, é um pouco... Eu costumo dizer que a gente era chamado de marginal. E aí, quem nos tirou do lado mal da força para o lado bom e regulado foi o nosso amigo Carlos Brant, dentro do ambiente regulatório, que deu espaço, né, que transformou isso num objeto de segurança política, segurança contratual, segurança de produto. Né? A gente conseguiu ter investidores porque isso passou a ser regulado, passou Exatamente. a ser bem visto. Exatamente, a gente vivia numa zona cinzenta ali em 2012, quando a gente construiu o PicPay, e o que eu queria era fazer um negócio muito simples, eu queria ajudar, fazer com que o dinheiro saísse do ponto A do ponto B, eu era muito incomodado com pagamentos, e eu via que o celular estava desbloqueando muito a possibilidade de você transformar o mundo dos pagamentos utilizando esse poder computacional, que era o smartphone, no bolso de todo mundo. Eu falei, pô, aqui a gente tem uma oportunidade de transformar a forma como as pessoas fazem pagamentos. E aí a gente nasceu, eu lembro que na época as pessoas perguntavam assim, Anderson, o que é a conta do PicPay? É uma conta corrente? É uma conta de banco? Eu falava, cara, não tenho a menor ideia. Eu tenho um banco de dados que tem uma linha que eu sei o valor que está ali dentro. Na época não existia instituição de pagamento, não existia os arranjos de pagamento formalizados como são hoje. E aí lá em 2013, 2014, o Banco Central começou a pavimentar esse caminho e falou, caramba, beleza, agora temos uma identidade, temos segurança de investimento, segurança jurídica, podemos continuar, porque antes era uma grande incerteza, a gente podia estar fazendo uma coisa errada sem saber ali no começo. Então, pô, quando houve o primeiro marco regulatório lá dos arranjos de pagamento, a gente falou, caramba, agora temos um caminho para conseguir investimento, para conseguir crescer, graças, sem sombra de dúvida, ao Brant e ao Banco Central. Sua mãe, os seus familiares, né? A minha casa, ninguém sabe o que... Meus pais não sabem o que eu faço. Eu tento explicar, mas não consigo. Então, no final, aí agora a gente fala, não, a gente está trazendo aí para bancarização, levando, né, conta de pagamento, ou maquininha, ou qualquer outra coisa assim. Aí eles conseguem entender, mas tudo bem. Felipe, conta um pouquinho aí da sua trajetória, como você chegou nesse mundo de pagamentos. Bom, boa tarde, boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui. Acho que é um assunto super bacana aqui, um painel vai ser bem bacana. Só pegando o gancho aqui nesse último comentário, acho que eu estou há quase 20 anos nessa indústria, até hoje meus pais não sabem o que eu faço, assim, não é privilégio aqui de vocês, é uma indústria muito específica, é difícil de entender, né? Quando você fala, pessoa, no meu caso aqui, que trabalhei muito tempo em bandeira, fala, não, a gente está por trás daquela operação, quando você vai com cartão na loja, no restaurante, no supermercado e faz aquela transação, tudo que está por trás é o que a gente faz. Não adianta, ninguém entende, é um mundo super específico. Eu entrei nesse mundo totalmente por acaso, foi um estágio obrigatório na época da faculdade, que eu resolvi fazer na Visa, e acabei ficando por 15 anos lá, depois saí, fui fazer algumas aventuras aí, pouco tempo em outros segmentos, empreendimento, fui investidor anjo, algumas coisas um pouco diferentes, e voltei para Payments, é uma indústria que eu sou apaixonado, sempre me conquistou, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas, cada ano que passa parece que você não entende nada, porque vem tecnologias novas, regulamentações novas, players de mercado novos, e acho que a gente está num momento extremamente bacana aqui no Brasil, passando por um momento extremamente... aquele que vai ficar para a história, assim, a gente está revolucionando uma série de coisas, a gente como indústria, todo mundo aqui, muito em função do Banco Central, como vocês já colocaram, mas acho que tem muita coisa bacana aqui para a gente construir, conversar, e nesses 20 anos já... acho que vivi mais nesses últimos 2, 3 do que nos outros 16, 17, 18 de indústria. Então, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, cara. Prazer é nosso, do público. O nosso objetivo aqui
é fazer com que mais pessoas entrem no nosso mercado, sejam contagiados com o que a gente faz. Eu imagino até que, eu não sei quanto tempo o Brant entrou nessa questão, né, no Banco Central regula o mercado financeiro como um todo, e pagamentos era um negócio bastante, né, até bastante fora do radar, e começou a entrar no radar até por motivos que eu considero os motivos muito nobres, e que é você acelerar a competição, acelerar a bancarização, né, dinheiro eletrônico começar a circular com mais facilidade. Mas eu brinco que a gente está numa areia movediça, né, porque quando a gente entra no mercado de pagamento, não consegue sair mais. Né, você acha que está saindo, mas você já está indo para uma nova vertente do pagamento. Brant, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou. Vamos lá, Lincoln. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, queria cumprimentar não só... É água, tá? Opa! É água. Bela caneca de água aí, Lincoln. Água. É isso aí. Bom, queria também cumprimentar aí ao Maffei, ao Anderson, um prazer dividir aqui esse espaço com vocês aqui e dialogar sobre esse tema, como vocês falaram, hein, esse tema bastante apaixonante, né? É quase que aquela picadinha ali, que quando você pega ali o vírus do pagamento, ele não sai de você, né? Mas aqui, deixa eu começar aqui, talvez contrariando um pouco vocês aqui, e dizendo para vocês aqui que, no meu caso, a minha família sabe o que eu faço, né? Acho que diferente talvez do contexto de cada um aí que está dividindo aqui o nosso painel, eu tenho aqui talvez o Banco Central no DNA, né? Meu pai era do Banco Central, meu avô era do Banco Central, meu pai trabalhou na área de câmbio e, na época, liderou aí o processo de implantação dos cartões internacionais aqui no Brasil, né? Então, ele já conhece do assunto, conhece do tema. Meu filho, hoje, tenho dois, um de 5, um de 9, o mais novo não sabe nem ler, mas já sabe ler a palavra Pix ali. Na hora que ele lê, ele fala: papai, olha o Pix. Ele coloca aqui no meu escritório aqui um desenhozinho do Banco Central, fala: meu pai está indo para o Banco Central, e já abre, já identifica aqui tudo que a gente faz, já sabe o que é uma instituição de pagamento, já sabe como é que faz uma transferência ali eletrônica. A mesada ele não recebe, obviamente, não recebe em dinheiro, recebe ali numa conta que ele tem. Tivemos um problema aí, uma queda aí do Brant. Será que ele consegue voltar? Pessoal, então eu vou fazer enquanto ele não volta, vou fazer aqui, eu contar um pouquinho de mim, né? Eu sou o Lincoln Rocha. Acho que eu voltou, que bom. Pela questão de conectividade aqui, algum probleminha aqui. Você caiu, né? Você não falou que a conta do teu filho nem era PicPay e nem era bandeirada ela, né? Então, não pode. Essa informação aqui não dá para abrir, tá? O importante é que ele faz pagamentos eletrônicos, que ele já está no mundo digital, enfim, isso é o que mais importa aqui para a nossa conversa aqui hoje. Mas, enfim, estou aí nesse mundo de pagamentos desde que eu entrei no Banco Central, né, há 18 anos. A gente começa ali olhando para os pagamentos de maior valor, ali com a reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, né? Então, participei ali da implantação do STR, com a primeira regulação ali do nosso instrumento rápido, que até hoje está aqui com a gente, que é a TED, né? Então, a gente, desde 2002, tendo esse instrumento bastante quase instantâneo, né? Ainda hoje, nos padrões atuais, não mais considerado tão instantâneo assim, e com algumas lacunas aí, mas, enfim, na época era o que tinha de mais moderno, e continuamos aí o estudo da parte de pagamentos, não só de pagamento de grandes valores, mas pagamentos de varejo também, ainda sem ter o mandato legal que veio com o marco legal ali de 2013, né, com a Lei 12.865, mas já vimos estudando bastante aí essa dinâmica dos pagamentos de varejo, e isso veio numa crescente até a Lei 12.865, que, como o Anderson colocou, aí pavimentou esse caminho até o ponto que a gente está hoje, né, até o ponto de termos aí instituições de pagamento
com uma base legal e regulatória sólida e estável, né, permitindo aí o surgimento de diversas empresas com investimentos, com segurança para os usuários, né, para os usuários de pagamento, enfim, a gente teve um caminho bem interessante ali de 2013 para cá, e de lá para cá, a partir do marco legal, também começamos de uma forma um pouco mais intensa a olhar para os pagamentos instantâneos, olhar para o que estava acontecendo ali de tendências no mundo, e desde 2014, nós, do Banco Central, já colocávamos nas nossas políticas, né, quem acompanhou aí sabe disso, talvez para alguns tenha passado um pouco desapercebido, mas desde 2014, nos nossos documentos de política, a gente já sinalizava que teríamos um ecossistema de pagamentos instantâneos no país. 2014 foi feita essa declaração de política, 2015, 2016 também, ou seja, foram 3 anos seguidos sinalizando para o mercado esse caminho, preparando aí deixando todos cientes de que o regulador estava indicando ali que na jurisdição brasileira, no nosso país, precisávamos, então, de um pagamento com essas características, e a gente explora um pouco mais essas características no nosso bate-papo aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês, o tema é muito interessante, e eu fico aqui à disposição para a gente trocar muita ideia aí ao longo desse nosso painel. Legal, Brant, obrigado. Eu fico imaginando o almoço de família, né? Juntou o pai, o avô, você, né? Pô, no meu tempo, o Banco Central fazia isso, né? Imagina, né? Negócio de família, praticamente. E o filho dando pitaco também, né? Já tá entrando. Já dá pitaco também na conversa. Olha essa bagunça aqui, vamos organizar. Pessoal, eu sou o Lincoln Rocha, o meu trabalho hoje, ele está intrinsecamente ligado no desenvolvimento de novas fintechs, né? A Celera é uma aceleradora, é uma enabler de fintechs, seja em pagamento, seja em conta, seja um wallet. Sou parceiro da Elo. Temos aí algumas parcerias acontecendo lá com o PicPay e com outros bancos. O nosso papel é facilitar a linguagem entre o empreendedor ou entre as ideias. E muitas ideias, né, saem hoje em dia, não só de empreendedores, saem dentro de corporações que querem entrar no mundo de pagamento, né? Grandes corporações, elas enxergam que isso é uma extensão de oportunidade, uma extensão de relacionamento. O nosso papo hoje é sobre desintermediação e pagamentos instantâneos de desintermediação. O que é desintermediação? Para mim, acho que a PicPay ela pode ser um caso muito notório, né, sobre, né, a primeira vez que você não estava ali de uma maneira massiva, fazendo transferências ou fazendo pagamentos, compras, que não fosse através de uma bandeira tradicional ou de um arranjo tradicional. Para quem está nos ouvindo aqui e não conhece o arranjo, nada mais é do que as bandeiras conhecidas como Visa, Elo, Mastercard, Amex, que elas foram batizadas, a nomenclatura muito feliz do Banco Central, chamar de arranjo, porque ela realmente é um arranjo por si só. Ela conseguiu, antes de ser regulado no Brasil, não sei em outros países, mas ela conseguiu trazer uma segurança financeira e de dados e de proteção de informação e de garantias desde a década de 50 até hoje. Não conheço caso que as bandeiras tenham falhado. Por quê? Porque seus arranjos foram muito bem organizados, muito bem feitos, né? Bancos quebraram em inúmeros países, passamos por várias crises, bancos no Brasil, bancos fora do Brasil, países quebraram e as bandeiras não quebraram, né? Então, acho que essa pegada do que está por trás do pagamento, né? É muito comum a gente falar do pagamento, hoje a ponta do iceberg é muito notória, né? QR Code, contactless, chip, a revolução do chip, né, 10 anos atrás, e o mobile que entrou, que está substituindo, agora a biometria. Para mim, né, isso é um elemento forte, um elemento importante, é um elemento de usabilidade, de prevenção,
mas para mim ele é uma ponta do iceberg, né? Por trás desse iceberg que ninguém enxerga, que as pessoas que não são do nosso mercado não enxergam, como é que esse dinheiro sai do ponto A e vai para o ponto B? Como é que é essa logística desse dinheiro? Saiu um caminhão forte, um carro forte, saiu um TED de um lugar para o outro. Como é que isso foi feito? Em quanto tempo? Em qual custo? Em qual infraestrutura? Né? Quem são as pessoas que estão por trás disso tudo regulando? Mas se fulano não pagar, a pergunta mais comum aí, e o Felipe deve passar por isso, né? Mas se eu não pagar o meu cartão de crédito, será que o adquirente vai receber? Né? Essa questão foi muito bem amarrada pelos arranjos. E o arranjo ele resolveu não só a questão da usabilidade, mas a logística do dinheiro e a segurança, a garantia que o dinheiro, se eu abrir minha padaria, se eu receber qualquer cartão que eu conheça, a bandeira, né, e ela traz essa credibilidade, se eu recebo um cartão da Elo, eu tenho certeza que esse dinheiro vai chegar na minha conta que eu escolhi para receber no dia seguinte. Pelo menos essa certeza ela não pode ser colocada em xeque, em hipótese nenhuma, né? Porque isso foi a escola, né, dos arranjos de pagamento. Então, a nossa discussão hoje vai se dar em torno disso. Eu vou começar pelo Felipe. Felipe, o que você conhece, o que você pode ensinar, o que você pode falar da relevância, né, da importância dos arranjos de pagamento, inclusive a Elo, e o que isso representa para nós aqui. Bacana. Acho que você até fez uma excelente introdução, né? Se a gente pensar que as tais bandeiras, né, como a gente conhece, antes de chamar de arranjos aqui no Brasil há alguns anos, elas surgiram nos anos 50, 60 nos Estados Unidos. Óbvio que desde então vem passando por uma série de evoluções tecnológicas, né, e de padronizações, mas independente se eu vou chamar de arranjo, que é a nomenclatura que é dada pelo Banco Central, como você comentou, ali há 5, 6 anos, e aí tem os arranjos abertos, como são esses exemplos que você deu, os arranjos fechados, tem uma série de especificidades aqui no nosso mercado, mas quando você olha, e aí vou me permitir aqui chamar das grandes bandeiras, né, dos arranjos abertos, o mercado como a gente conhece hoje e o quanto meios de pagamento eletrônicos avançaram pelo mundo e pelo Brasil, desde lá da década de 50, 60, quando isso aí começou, é fantástico, né? Sem querer trazer números de fora, mas olhando só para o Brasil, 40% do consumo interno brasileiro é feito com meios de pagamento eletrônicos. E aí, basicamente, a gente está falando de cartões nas mais variadas modalidades. Você mesmo colocou se é o cartão presente, se é o mobile, se é o e-commerce, se é QR Code, não sei o quê. Mas a indústria de pagamentos eletrônicos responde por 40% do consumo aqui no Brasil. Isso não é pouco. Óbvio que tem países mais desenvolvidos que já chegaram a 60%, 70%, 80%, mas a gente já tem um patamar extremamente relevante, é um dos mercados mais avançados no mundo. Então, certamente, né, o papel das bandeiras, o papel dos arranjos foi fundamental nisso. Quando a gente olha, né, e quando a gente brinca aqui, que nossos pais não entendem o que a gente faz, mas você deu alguns exemplos de pontos importantes, de garantias, né, como é que eu conecto? Imagina, eu vou pegar os números da Elo, que são números que eu estou familiarizado, mas a gente pode multiplicar isso daqui por X, pensando em Brasil como um todo, olhando as outras bandeiras, os outros arranjos, e multiplicar por um número infinitamente maior olhando para o mundo. Mas a gente está falando, só no mundo Elo, 135 milhões de clientes que têm um plástico, um celular, algum device para fazer uma compra, transacionando em mais de 40 milhões de estabelecimentos pelo mundo. Como é que eu conecto isso? Como é que eu garanto que, né, eu, em qualquer lugar do mundo, num terminal, faço uma compra com cartão de crédito, débito, pré-pago, qualquer tipo de solução, e naquela fração de segundos a transação seja roteada por os vários players da cadeia e ela seja autorizada ou negada naquela fração de segundos e você já consegue finalizar aquela transação. É esse backstage aqui, é esse mundo por trás que as bandeiras, ou as redes, ou os arranjos construíram ao longo dessas décadas e que criaram uma escala absurdamente grande, né, de pagamentos pelo mundo. Hoje, um cliente no Brasil tem praticamente a mesma experiência de consumo em qualquer lugar do mundo que ele viajar.
vice-versa, um cliente estrangeiro que venha transacionar no Brasil tem praticamente a mesma experiência. Então, além dos pontos que a gente já colocou, toda uma padronização, toda uma questão de segurança, de tecnologia, de marca, como é que eu conecto esse universo gigantesco, é mérito principalmente aqui. É óbvio que não é mérito exclusivamente dos arranjos, você tem os emissores de um lado, você tem os credenciadores de outro, você tem uma série de outros players que foram sendo incorporados nessa cadeia de pagamentos ao longo dos tempos, né? Mais recentemente aqui, N startups, N fintechs, gateways, subcredenciadores, realmente um ecossistema extremamente robusto, extremamente rico em players, e agora, essa construção toda e esse avanço todo é, em grande parte, mérito desses arranjos. E se eu puder colocar Elo na jogada aqui, né, se a gente olhar o mercado já extremamente consolidado, né, falando aqui das grandes internacionais, que já vinham dominando o Brasil desde sempre, então com Visa, Master, Amex, Diners, há 9 anos, alguns bancos, né, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, resolveram criar uma bandeira nacional. Então, para quem não sabe, a Elo é uma empresa 100% nacional, e nesses 9 anos a gente veio realmente para chacoalhar o mercado. Não é para ser mais um, a gente veio realmente para ter uma participação extremamente relevante, ser um arranjo extremamente atuante. Hoje a gente já é o segundo maior aqui no Brasil em termos de cartões de débito ativos. Eu sou muito otimista e eu tenho plena convicção que esse ano a gente deve virar o primeiro. Então, mais uma vez, a gente veio para realmente dar uma chacoalhada, brigar com os gigantes globais, brigar realmente de frente com todos os players desse mercado. Tem muito chão pela frente. A gente se posiciona como empresa extremamente ágil, agressiva, no sentido de ambiciosa no mercado, flexível, próxima, né, por conhecer é uma empresa extremamente e totalmente voltada para o mercado brasileiro, por conhecer as necessidades do mercado brasileiro. Então, acho que a gente vem para ser um arranjo aqui no Brasil extremamente relevante, extremamente ambicioso e que tem um futuro bem bacana pela frente. Eu considero, Felipe, e todos aqui ficam à vontade, tá, para fazer essas considerações, que tem um ponto até importante na criação da Elo, né, que é uma questão até de segurança nacional, talvez, né? Acho que é importante você ter informações, uma bandeira nacional ou uma bandeira que seja, né, que tem interesse, inclusive, de 2 bancos públicos, né, está podendo servir aos interesses públicos, né, aos interesses até sociais, né, não que as outras não oferecem também, mas em caso de segurança de informação, segurança nacional, acho que prestam um serviço, e o Brasil também tem suas peculiaridades, né, que são imensas. Mas eu considero também que isso tudo é uma base, e essa base, quando chega na era 2000, na era pós-Windows, pós-mobile, e aí acesso à tecnologia, acesso à educação, crescimento desse conhecimento de tecnologia na mão de jovens como o Anderson, que começou a estudar tecnologia lá atrás, isso já serviu como uma base muito boa, né? Esse arranjo já serviu como uma base muito boa. E Anderson, assim, você é um exemplo de empreendedor, de jovem empreendedor, você, o André Street, o Edu Pontes, o Pedro, lá do Neon, tem uma galera bastante conhecida, bastante relevante no nosso cenário. O que você pensa que você construiu? Qual foi o legado que você acredita que você está deixando para novas gerações? Você tem noção dessa relevância do que você da porteira que você abriu? Não tenho. Eu não fico refletindo muito sobre isso. Eu acho que tem muita coisa, tem tanta coisa para construir ainda que eu não acho que não. A resposta ainda não tenho noção. Mas eu acho que, falando de legado, assim, tentando falar um pouquinho da minha geração de empreendedores,
como eu falei, eu vim da transição, né? Eu peguei a transição da internet ali nascendo. Então, se for olhar essa geração de empreendedores versus a geração passada, vamos dizer assim, a gente tem acesso agora a muito mais tecnologia. Então, os negócios hoje eles podem ser muito mais digitalizáveis. E isso desencadeia uma série de coisas. Quando você tem um negócio que pode ser digitalizável, você pode pensar sempre numa escala muito maior. Quando você pega os empreendimentos lá de trás, até uma história, historicamente, assim, pegando o valor de mercado das empresas do passado, antes da internet chegar, elas demoravam muitos anos para atingir o valor de mercado de 1 bi, por exemplo. Tem um exemplo que eu gosto de falar, a Prada, por exemplo, aquela marca, ela atingiu o primeiro bilhão, o valor de mercado dela, depois de 98 anos. O fundador já tinha morrido há muito tempo, ele nem viu isso acontecer. O YouTube atingiu em 1 ano. Por quê? Um negócio muito mais escalável. Você imagina você escalar os negócios tradicionais do passado, serialmente, construindo tijolo, tudo serialmente, ou seja, para você crescer é muito mais lento. E hoje os negócios ligados à tecnologia, eles são muito mais escaláveis. Eu acho que o grande legado, que aí, longe de mim ser quem está trazendo esse legado, mas eu acho que eu faço parte dessa geração, que lá fora também aconteceu muito, de construir empresas com fundações tecnológicas, com base tecnológica. Eu acho que a tecnologia, ela tem esse potencial de tornar as coisas escaláveis, a tecnologia de hoje, que está disponível hoje. E lá fora aconteceu muito isso, os empreendedores de fora fizeram muito isso, acho que o Brasil está engateando ainda nesse sentido de construir empresas puramente de tecnologia. E a gente gosta muito de falar, cara, a gente é muito empresa de tecnologia, a gente desenvolve a nossa própria tecnologia, a maioria delas, a gente compra muito pouca coisa. Por quê? Porque isso dá muito mais domínio para a gente conseguir escalar. Então, eu acho que o legado que eu quero deixar, que eu não estou deixando legado nenhum ainda, acho que a gente está começando, a gente está engateando ainda, é esse. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse uma presença muito maior no mundo de tecnologia pura. Se a gente for olhar as empresas listadas na Bolsa Brasileira, poucas são tecnologia pura. Quase não existe. Você vai citar uma outra empresa que, tudo bem, ela tem ali, ela tem um pilar de tecnologia, mas não uma tecnologia pura, como muitas empresas lá de fora. E eu acho que, assim, defendendo um pouco mais sobre essa questão de tecnologia, eu acho que eu tenho uma reflexão que eu faço muito sobre tecnologia. Eu acho que as tecnologias que existem, elas existem graças às anteriores. Elas são um encadeamento de outras tecnologias desbloqueantes anteriores a ela. E a partir da internet, se a gente for olhar, olha o tanto de coisa que foi desbloqueada por causa da internet. Sei lá, o e-commerce só nasceu porque a internet foi construída um dia. O YouTube só nasceu depois porque a internet, com banda um pouco mais larga, permitia o streaming de vídeo. O Uber só nasceu depois porque o celular estava no bolso de todo mundo e os meios de transporte poderiam ser disruptados daquela forma. O Airbnb é a mesma coisa. O WhatsApp só virou um meio de comunicação como é hoje porque um encadeamento de diversas outras tecnologias desbloqueantes, enablers anteriores a ela, aconteceu, existiram. E esse ciclo de tecnologias que vem desbloqueando coisas no futuro, ele está cada vez mais acelerado. Então, a minha geração de empreendedores, ela tem à disposição isso, esse ciclo cada vez mais maior e mais rápido de novas tecnologias que permitem que a gente dê um passo seguinte. Eu acredito que o PicPay é uma tecnologia dessa. Eu acho que o que a gente constrói no PicPay é isso. A gente é um grande elo nessa cadeia de novas tecnologias que vão se empilhando e desbloqueando outros negócios. E aqui eu posso colocar também o Banco Central. Eu acho que o Banco Central também é um grande elo para isso. Porque se for pegar de 2012 até 2015, 2016, até hoje, até antes do Pix chegar, que o Pix não chegou ainda, boa parte da nossa energia é gasta em conectando os pontos, em conectando pontos de aceitação, colocando redes de aceitação para dentro do PicPay. Isso despende muita energia e a gente não consegue investir em outras camadas de experiência para o usuário. Quando o Banco Central vem, pavimenta um caminho, com tudo conectado, interoperável, que permite que o dinheiro saia instantaneamente de um ponto para o outro, ele desbloqueia o PicPay e diversas outras iniciativas, modelos de negócios que nem existem ainda hoje, vão poder ser construídos em cima dessa tecnologia desbloqueante, enabler também. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, cara, fantástico. Eu acho que o PicPay é só um desses participantes desse mundo, e daqui para frente eu acho que o mundo financeiro, de fintech, ele vai se transformar demais, principalmente com esse encadeamento de novas tecnologias que estão se empilhando, permitindo que outros modelos de negócio surjam, que novas coisas sejam disruptadas, enfim, e ofereçam um serviço cada vez melhor para as pessoas. E eu entendo que a gente tem uma conjunção muito feliz, né, de momento de crescimento tecnológico. Eu falo do curso que eu fiz sobre inovação, quando a gente falava da era do conhecimento que viria, né? E hoje ela já passou, ela já está aqui com a gente, né? Então não tem mais uma pessoa, uma TV, são muitos falando para muitos, então são muitos pagando para muitos, são muitas oportunidades surgindo, e apesar de você não achar, né, que isso seja um legado, assim, é uma referência, entendeu, Anderson? Porque
A gente tem no Brasil, pelo menos da nossa geração, todos aqui beiram, né, um pouco a mesma idade, a mesma geração, e a gente tem aqui exemplos de futebol, exemplos de atleta, que é muito bom, que é muito rico, das artes, mas do empreendedorismo a gente tinha essa carência, né? Tinha os grandes empreendedores da década de 80, 90, os grandes banqueiros, mas os empreendedores modernos, jovens, que você pode sair da sua casa, como foi o exemplo nos Estados Unidos e no mundo, de Bill Gates, enfim, de outros que fizeram da garagem, vocês fizeram isso, nós estamos fazendo isso. Então, assim, isso é muito legal. E trazendo aqui um pouquinho para a minha história, eu mudei minha trajetória profissional em 2009 para 2010, quando o CAD, Banco Central, começaram a resolver, mexer e falar, não, a gente tem que agora fazer com que a maquininha não seja um problema, e sim uma solução, tem que ser... tem que ter multi-operabilidade, ela precisa ter concorrência, e aí a gente chega agora no momento que tem o Pix, né? Olha, começou em 2009 para 2010, depois 2012 já vem a permissão das moedas digitais, aí depois os arranjos de pagamento, e depois SCD, peer-to-peer. Cara, e assim, primeiro, parabéns, Carlos, você e toda a equipe, você e a estrutura do Bacen, e o que o povo aqui quer saber, já tem milhões de perguntas, eu vou botar uma na tela enquanto você fala. O que é o Pix? O Pix é um novo produto, ele é a evolução desse conceito que você já tinha falado, que já tem uma agenda, né? Uma agenda positiva de competição, de bancarização, de multioperabilidade. Mas explica para a gente o que é o Pix. E a segunda pergunta é, para o Banco Central, o que vai ser considerado, daqui a um ano, daqui a 2 anos, você vai falar, o Pix é um sucesso. Para vocês falarem isso, o Pix é um sucesso, o que tem que ter acontecido, né, depois desse lançamento? Legal. Ótimas perguntas aí. Acho que você colocou bem, né? O Pix é parte de uma agenda estruturante que vem sendo conduzida pelo Banco Central, né? A gente tem, até antes da, e você bem lembrou isso aí, até antes do marco legal aí dos arranjos de pagamento, a Lei 12.865 de 2013, a gente já atuava ali nesse segmento por vias indiretas ali, tivemos esse acordo com na época, SDE-SEAI, e aí, posteriormente, aí com o CAD, onde a gente teve a abertura ali desse mercado de credenciamento, com as exclusividades que haviam ali de Redcard, VisaNet à época, né? E tudo isso evoluindo ao longo do tempo, né? Você bem traçou esse panorama da circular que trouxe ali o marco das instituições de pagamento, e a gente foi evoluindo, temos agora aí o Sandbox, o Open Banking aí virando também uma realidade, e o Pix está dentro desse contexto. E o Pix, sim, é um novo produto, é um novo arranjo, ele é um produto e um arranjo que nasce nesse contexto que descreveu aí um pouco o Anderson, né, um contexto de revolução digital, né, de uso intensivo da tecnologia que modificou todas as nossas relações sociais, nossas relações econômicas. A gente vê aí as carteiras digitais surgindo também nesse contexto aí de uso da tecnologia, né, só mais um exemplo aí de todo esse contexto mais amplo, e a gente ainda tem uma quantidade ainda muito expressiva de pagamentos sendo feitos em espécie, né, que é totalmente incompatível com esse nosso contexto atual de tecnologia, do nível e do estágio tecnológico que nós estamos. A gente tem também os vários instrumentos de pagamento hoje existentes que, de certa forma, deixam lacunas expressivas, apesar de toda a evolução que houve, já foi destacado isso pelo próprio Maffei, mas ainda há diversas lacunas aí de experiência do usuário, isso tem na TED, tem no DOC,
a gente tem algumas dificuldades de conciliação no boleto, a gente tem algumas questões relacionadas à velocidade nos cartões, muita percepção da sociedade de que a gente tem um custo relativamente elevado com os pagamentos feitos com cartões. Então, assim, a gente tem um contexto ali que indicou ali um novo caminho, né, indicou para o Banco Central que esse cenário apropriado para um novo instrumento de pagamento, um instrumento que fosse aberto, que fosse rápido, que fosse já interoperável por natureza, ligando todos os agentes, né? O Pix tem diversas características aí que a gente pode mencionar que se encaixa de forma muito adequada nesse cenário que foi traçado aí. A gente tem um instrumento que é extremamente rápido, né? O Pix ele está disponível de forma imediata para o agente recebedor, então quem está recebendo ele pode utilizar os recursos de forma imediata, não tem qualquer delay para o recebimento daquele recurso. Ele funciona 24/7, 365 dias por ano. Ele é um instrumento que ele é multiproposta, ele se pretende atender todos os casos de uso, desde os mais simples, ali de uma transferência entre pessoas, de um pagamento ali para o pipoqueiro ou para o vendedor de sorvete na praia, mas também pagamentos entre empresas, pagamentos no e-commerce, pagamentos em lojas físicas ali, no ponto de venda, pagamentos para o governo, recebimentos do governo de uma forma geral, tanto de pessoas quanto empresas, enfim, algo que é realmente bastante abrangente e dá uma experiência unificada de pagamento para todas as situações que a pessoa precisa ali no seu dia a dia. Então, trazendo muita conveniência, esse foco no usuário, muitas definições, muitas infraestruturas sendo construídas para que a gente tenha, de fato, um instrumento extremamente conveniente e que reduzam aí as fricções que hoje existem nos processos de pagamento. Então, tem o QR Code, tem a base de endereçamento para a utilização de uma chave específica para iniciar um pagamento, tem a capacidade de levar com a ordem financeira ali um conjunto de informações que vai propiciar também melhor conciliação de pagamentos para os recebedores, que vai melhorar, aperfeiçoar todo o processo de automação comercial, automação de processos de uma forma geral, e num ambiente seguro e aberto, né, extremamente seguro, uma preocupação muito grande do Banco Central em ter vários dispositivos em todas as camadas de segurança necessárias dentro do ambiente e conectando, basicamente, todos os agentes prestadores de serviço de pagamento a todos os demais agentes, né? Hoje a gente tem 980 instituições em processo de adesão, né, desde instituições das maiores instituições do país até instituições pequenas ali que estão iniciando ali, fintechs, startups, etc. Enfim, a gente tem um produto que está sendo construído, então, num arcabouço de neutralidade, né, ou seja, o Banco Central como um agente neutro, definindo as regras, operando as plataformas operacionais, tanto a plataforma de liquidação quanto a base centralizada ali, sem objetivo de lucro, tentando, obviamente, conceder esse acesso da forma mais abrangente e democrática possível, né? Isso traz um cenário de competição muito interessante, né? A gente tem aí o Pix dentro da agenda estratégica do Banco Central no pilar de competitividade. Isso já dá um pouco da pista do que está por trás também dessa iniciativa do Banco Central, e está alocado também dentro do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado, né? Então é mais outro ponto de indicação aí que fazer e construir um ambiente competitivo e que a gente colha os benefícios dessa competição é sim um objetivo, e é um objetivo público que está sendo perseguido pelo Banco Central, né? A gente tem uma melhor formação de preço, a gente tem um ambiente propício à inovação, enfim,
eu acho que nesse contexto surge, então, um novo produto, um novo arranjo. Acho que o Anderson já mencionou há pouco aí, a gente teve também o Gueitiro, né, o CEO da PicPay, no nosso evento lá no Conexão Pix há 3 dias atrás, e ele mencionava exatamente o que o Anderson colocou, né, que 80% do tempo, da energia gasta pela PicPay é justamente tentando conectar aquele arranjo fechado ali da PicPay aos vários outros pontos ali em que os clientes precisam fazer o dinheiro chegar, né? Então, é uma energia muito grande gasta por uma questão de deficiência de interoperabilidade, né? Então, a gente traz essa interoperabilidade ligando a todos e fazendo um produto totalmente aberto por natureza. O Pix, não tenho a menor dúvida, ele vai ser uma revolução, ele vai alterar toda a dinâmica de mercado, e acho que os agentes estão percebendo isso, estão se adaptando, estão se ajustando, estão inovando, estão trazendo aí para a mesa aí já os seus posicionamentos ajustados desse cenário de revolução. A gente tem uma percepção de que para os novos agentes, e aí isso já foi colocado pelo próprio Anderson, né, a facilidade que a gente tem dessa interconexão com todos os demais prestadores de serviço de pagamento facilita demais a entrada de agentes novos no mercado, inclusive instituições de pagamento não reguladas, né, por intermédio da participação direta que a gente tem hoje no Pix, com algumas regras de segurança para que esses agentes não tenham ou não causem nenhum distúrbio no ecossistema, não tragam nenhum risco ao ecossistema Pix, mas de uma forma bastante facilitada a entrada desses novos agentes. Os agentes tradicionais, eles têm já a percepção de uma redução expressiva com o custo de numerário, né, pela característica que o Pix tem de fazer com que, ou de induzir a que aqueles pagamentos que hoje são feitos em espécie passem a ser feitos de forma eletrônica. Então, isso traz uma redução de custo também para esses agentes maiores, possibilita que esses agentes também construam produtos e serviços agregados e em cima do chassi do Pix. Então, já tem essa percepção por esses agentes tradicionais de um valor enorme que o Pix pode agregar para eles também. O varejo com bastante possibilidades aí de inovações, com fim da fila, remoção dos caixas ali para aproveitar aquele espaço de caixa para expor seu produto, para efetivamente fazer negócio, né? Se a gente pensar aí que, em alguns casos, aí 20%, 30% do espaço da loja é destinado ali a um caixa, a um checkout, né? A gente tem uma possibilidade muito grande que o próprio varejo mude a sua jornada toda na loja, e não só a jornada de pagamento. A gente tem também o benefício para os bancarizados, o benefício para o governo, que pode dar uma melhor experiência para o cidadão, e o Tesouro Nacional já entra agora, a partir de novembro, recolhendo taxas federais por meio do Pix. Tem vários produtos também sendo construídos, com agendamento, com saque na rede de varejo, uma agenda evolutiva já programada para os próximos anos. Enfim, não tem a menor dúvida que temos uma revolução aí a caminho, em andamento. Os agentes estão já se movimentando bastante. Aqui do Banco Central, muito interessante ver a movimentação e a percepção do mercado, que sim, tem isso. E se a gente vê, e aí, fechando aqui na tua pergunta, né, o que seria um sucesso? Se a gente olhar para o mercado, ver que tivemos um aumento da quantidade de pagamentos que são feitos de forma eletrônica, tivemos aí uma redução de custos para os agentes de uma forma geral, e um nível de competição, uma entrada facilitada aí de novos agentes, e isso agregando serviço, inovações e facilidades para pagadores e recebedores, isso para a gente vai ser, sem dúvida, já considerado um sucesso.
Carlos, e o mercado está muito animado, está todo mundo, e o que eu vejo, né, voltando para o meu cenário, há 10 anos atrás, eu vi uma oportunidade na interoperabilidade, multioperabilidade das maquininhas. Hoje a gente tem aí um mercado gigantesco de oportunidade para quem quiser entrar no... E eu convido você que está nos assistindo a conhecer o Pix, a entrar no Pix e, quem sabe, você desenvolver, através do Pix, uma nova PicPay, uma nova oportunidade. Agradecer demais a todos aqui. Eu vou terminar agora nosso tempo. Infelizmente, eu tenho inúmeras perguntas aqui. Eu já esperava que seria, né? A gente só está com estrelas aqui do nosso mercado. Mandar agradecer ao Rodrigo, ao Henrique, ao Luciano Mainardi, a galera que está aqui assistindo, mandando pergunta. Eu vou encerrar com uma última pergunta, e eu peço que vocês respondam brevemente essa provocação. Pedi a Valéria para colocar essa pergunta e o Geraldo, coloca a última pergunta. Eu vou emendar 2 perguntas em uma, vocês respondem, façam suas considerações finais. Quem quiser aqui, por favor, entre nos LinkedIn de cada um aqui, nas redes sociais, ou mande um e-mail para inovação@redeseller.com.br, que a gente vai responder cada pergunta e vai endereçar para cada um aqui. Tá bom? Tem uma pergunta aqui de Edson Guilherme, que fala sobre alguma coisa sobre que o Banco Central bloqueou o WhatsApp Pay. Calma, que eu ainda vou complementar com a minha. Eu vou juntar, e a minha pergunta que estava preparada era: as Big Techs, né, o WhatsApp, Facebook, né, apesar de ser da mesma empresa, Google, Amazon, enfim, WeChat, elas revolucionaram o comportamento social e entraram definitivamente na vida como elemento básico de sobrevivência. Hoje você só existe se você está no Google, hoje você só existe se você tem um WhatsApp, pelo menos no Brasil, se você tem um WhatsApp, se você tem um número de celular, se você tem uma conta no LinkedIn, né? Se você não tiver uma conta no LinkedIn, você não arranja emprego. Então, essas empresas fizeram um data lake gigantesco nos últimos tempos, né, e natural, óbvio. Mas aí a minha pergunta fica: quando elas se propõem a entrar no mercado de pagamentos ou no mercado financeiro, isso gera uma concorrência desleal, isso gera um desequilíbrio concorrencial, né, que pode, inclusive, ir contra essa agenda de aumento de competitividade do Banco Central. E será que isso é uma agenda muito importante, tanto do CAD quanto do Banco Central? Isso seria um motivo também desse bloqueio. Bloqueio é o nosso internauta, é o nosso nossa pergunta do nosso amigo Edson Guilherme, mas vamos dizer que está sob supervisão, né? E aí começa por você, Brant, depois a gente circula aí pelo Mafei, e a gente termina aí com o Chamon, e já vamos deixar aí seus endereços, suas considerações. A gente tem mais pouquíssimos minutos. Legal. Bom, sendo bem objetivo em relação à sua pergunta, né, causa um problema competitivo? A resposta depende de como esse agente entra no mercado, né? A gente tem exemplos em algumas jurisdições que, de fato, a entrada de Big Techs causou um grande problema competitivo, levou ali a um duopólio. A gente tem um caso chinês aí, por exemplo, que gerou uma inovação de um lado, mas vários outros problemas decorrentes aí desse duopólio de outro. Então, o que o Banco Central faz não é impedir a entrada desses agentes, né? A ideia é que eles entrem de uma forma a não causar nenhuma distorção competitiva no mercado. E é importante dizer que o WhatsApp, ele não é apesar de ter esse nome, o WhatsApp Pay, né, e dar a ideia de que ele é um arranjo de pagamento, ele não é um arranjo de pagamento. O WhatsApp, ele nada mais é do que um iniciador de pagamento. É um iniciador de pagamento, é uma figura específica que tem dentro da própria regulação do Banco Central, que dá uma facilidade ali para quem é utilizador do WhatsApp para iniciar um pagamento. E pode iniciar um pagamento pela Elo, pode iniciar um pagamento no arranjo Visa, pode iniciar um pagamento no arranjo Master, pode iniciar o pagamento no Pix.
não há nenhum problema nisso. A questão é como o WhatsApp estava se inserindo dentro do modelo específico, dos arranjos específicos que eles estavam entrando. E aí, dentro dessa dinâmica, o Banco Central solicitou mais informações, e assim que ficar demonstrado que essa entrada do WhatsApp está acontecendo de uma forma a não causar nenhuma concentração excessiva no mercado, ou algum distúrbio no ambiente concorrencial que foi construído, ele vai estar operando sem nenhum problema. Brant, obrigado pela resposta. Anderson, seu sim, seu não, se gera, e suas considerações finais, Maffei também, por favor. A gente já está para encerrar, me desculpem. Não, bem rapidamente, assim, eu só concordando com tudo que o Brant falou, acho que depende de como o WhatsApp entra. A minha leitura é exatamente essa: o WhatsApp é o iniciador de pagamento. Eu acho que no Pix ele vai ajudar demais a popularizar o Pix, inclusive com carteiras como o PicPay vão poder ser destinatários daqueles pagamentos que surjam no WhatsApp. Então, eu acho que bem chegado, entrando de um jeito que se encaixa na agenda do Bacen, que é justamente aumentar a competitividade e eliminar as concentrações, eu acho que ele é um agente que pode, inclusive, ajudar muito na popularização desse novos meios de pagamento que estão surgindo. E sobre as Big Techs virem para esse lado, eu, como todo empreendedor, acho que isso turbina um pouco, me tira da zona de conforto, me faz pensar um pouco mais, me faz entregar serviços cada vez melhores, e com competição, acho que saudável, ela ajuda qualquer mercado. Não dá para... O problema é a não competição por concentração. Ela saudável ajuda qualquer mercado e não é diferente com o nosso. Muito obrigado, muito obrigado. Felipe? Rapidamente aqui também, não vou repetir então o que o Brant e o Chamon já colocaram. Eu vejo essa competição toda sempre com bons olhos, né? Fintechs, Big Techs, o próprio Pix, tudo que traz para o mercado, né, um nível de competição que, no final das contas, resulta em benefício para o consumidor final e faz com que os players atuais melhorem a sua qualidade do serviço, melhorem a experiência do cliente, melhorem a tecnologia, melhorem, né, preço, agilidade, etc., 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 é sempre bem-vindo. Então, eu acho que isso aqui, por um lado, puxa todo mundo, né, para um outro patamar, abre um monte de oportunidades. Então, todos nós aqui conversando entre si, a gente já tem parcerias e a gente tem N outras oportunidades para explorar. Dá para trazer um monte de startups, um monte de fintechs para esse ecossistema. Então, eu vejo isso daqui como um movimento extremamente positivo e bom para o mercado e bom para o consumidor final. Felipe, muito obrigado. Pessoal, demais, gratidão total por ter atendido aí essa agenda. Muito obrigado, sucesso a todos. E obrigado. Galera, você que está em casa, manda um e-mail aí para a gente, entra lá no LinkedIn e manda seu recado. Um abraço. Valeu, gente. Um grande abraço a todos aí. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.